Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, vou fazer aqui uma revisão. Espero que fique curta, mas eu não garanto nada. Para nossa avaliação de história, que vai ser na quarta-feira, se não me engano, né? Dia 18. Eu vou colocar na descrição do vídeo as páginas que eu pedi para vocês estudarem, tá lá no Clasep. Mas eu vou colocar na descrição também, para no caso, né, de alguém esquecer de olhar lá, já tem aqui no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que eu tinha pedido para vocês estudarem, né? Pedi para vocês estudarem sobre o absolutismo, que também foi algo que vocês explicaram nos seminários, lembram lá? Então, ó, todo poder ao rei, o absolutismo monárquico. Nós temos essa imagem aqui do quadro Apoteose, do Luís XIV, de 1677, que foi pintado pelo Charles Le Brun, e atualmente faz parte do acervo do Museu de Belas Artes de Budapeste, lá na Hungria. Aí a gente tem, né, olha só a forma como está aparecendo o Luís, que seria essa pessoa aqui que eu estou sublinhando, né, montado em seu cavalo, e tem todas essas pessoas, né, essa conjuntura aqui da imagem. Eu não vou analisar ela, porque nós já fizemos uma análise dela em uma das atividades do módulo, tá bom? Então, olha só, o crescente poder dos reis na Europa. Você iniciou o sétimo ano estudando que, a partir da Baixa Idade Média, em diferentes localidades da Europa, vários reis afirmaram-se como governantes e conseguiram centralizar o poder político no movimento que resultou na formação dos Estados Nacionais modernos. Lembra lá que a gente tinha estudado que, inclusive, eles foram ajudados, né, esses reis, eles sempre existiram. Mas teve um período, que foi lá na Idade Média, que o poder deles estava muito enfraquecido. Né? Em cada lugar ali tinha uma pessoa que governava, tinha um rei, mas tinha uma outra pessoa que governava, de forma bem genérica para vocês entenderem. E em cada um desses lugares, por exemplo, um feudo, tinha lá uma moeda, tinha uma forma de organização, tinha uma forma de medida diferente. E isso, para quem era comerciante, isso era péssimo, porque poderia ser que você ia ganhar com isso, poderia ser que você ia perder. E a gente viu que a própria burguesia, ela impulsiona esse fortalecimento dos reis para facilitar a sua vida. E a partir disso a gente tem logo, né, por causa de umas conjunturas políticas, sociais e econômicas, a gente tem a formação dos chamados Estados Nacionais Modernos. Isso a gente já estudou. E o que é o ponto aqui? Ó? A ampliação do prestígio do Estado Real ocorreu graças ao auxílio financeiro e político da burguesia e à competência de monarcas que se valeram, do enfraquecimento do poder dos senhores feudais, do combate a rebeliões e de guerras internas e externas para impor seu poder sobre a nobreza e, em alguns casos, até sobre o clero, ou seja, sobre a igreja. Com o passar do tempo, em determinados reinos, o aumento crescente do poder dos reis deu origem ao absolutismo. Aqui do lado até fala para nós, ó, o que seria esse absolutismo? Um regime político no qual o poder do rei está acima da vontade de todos. Ele não tem limite legal, né, no território que governa. O monarca decreta lei, né, além de decretar, ele também aplica essas leis, ele cria e cobra impostos sem precisar da aprovação de grupos ou de instituições, então ele faz o que ele quer. Esse regime ocorreu em algumas regiões da Europa entre os séculos XVI e XVIII. Lembram, em algumas regiões, né? A gente não pode ficar generalizando, né? Fala assim, Europa moderna, né? Na Europa, foi em todos os lugares. Não foi, calma aí. Né? Então, em alguns, igual a gente viu. Nesse regime absolutista, a gente viu que ele tinha algumas características, certo? Até aqui no livro de vocês, ó, eu marquei aqui, ó, no regime absolutista, aquele que governava era o soberano, era aquele rei. E os governados eram seus súditos. Então, suponhamos que eu fosse uma rainha, eu ia ser a rainha Priscila, e vocês do sétimo ano seriam meus súditos, porque eu estava governando vocês, certo? Apesar das peculiaridades em cada um dos países onde vigorou o absolutismo, a gente tem algumas características que foram meio que comuns em todos os lugares que teve o absolutismo. Aí, quais são essas características? A primeira, supremacia do rei. A segunda, o personalismo. E a terceira, o patrimonialismo. O que é essa supremacia do rei? A vontade do rei estava acima da lei, né? Já fala supremacia, de supremo, ele estava acima. Não havia limites legais para suas ações. O rei podia impor leis à população a qualquer momento, de acordo com a sua decisão.
Então, já falou, a vontade do rei estava acima da lei, não tinha limite legal para o que ele fazia, certo? Ele podia fazer o que ele queria, basicamente assim, né? Ele podia impor uma lei para a população a qualquer momento, de acordo, né, com a decisão que ele tinha. Aí nós temos também uma outra característica que é o personalismo. Personalismo é de quê? De personalidade, do pessoal, do meu, eu, né? Então, a figura do rei misturava-se à estrutura do Estado. As leis e funcionamento dos órgãos do governo dependiam da vontade pessoal do monarca. Então, por isso que é personalismo. Então, a figura, o rei, a figura rei, né? Ele se mistura ali com a figura Estado, com a estrutura do Estado. Então, a lei e o funcionamento de todo esse aparato governativo ali, né? Governativo não, governamental, porque não vamos assassinar o português, dependia da vontade pessoal desse monarca. Por isso que a gente fala, ó, ele podia fazer o que ele queria, vindo da vontade pessoal dele. Então, misturava, né, o pessoal, rei, com o Estado. E o patrimonialismo. Patrimonialismo vem de patrimônio. Não havia distinção entre o que era do rei e o que era do governo. Então, suponhamos que esse computador aqui que eu estou gravando, eu era rainha, lembra lá, né? Rainha Priscila, e vocês meus filhos. Então, no patrimonialismo, esse computador que eu estou gravando aqui agora para vocês, esse celular, se ele fosse do Estado, né? Ele também era meu. Porque tudo era meu, entendeu? Não tinha distinção do que era meu e do que era do Estado, certo? Então, é isso. As rendas do monarca e as do governo, obtidas através dos tributos, né, ou seja, dos impostos, formavam uma coisa só. Os gastos do rei com roupa, enfeite para casa, obras de arte, e os gastos do governo, como por exemplo fazer uma estrada, construir um hospital, eram considerados o mesmo tipo de gasto, já que o que era do governo era patrimônio e era também a propriedade do rei. Deu para vocês entenderem isso? Então não tinha separação do dinheiro que entrava, tudo era do rei, entendeu? O dinheiro que era para ele comprar roupa para ele, era dele, dinheiro dele. Era o dinheiro dos impostos, mas era para comprar coisa para ele, beleza. Ah, tinha lá para precisar de construir um hospital, beleza, isso daí também vai ser com aquele mesmo dinheiro. Então não tinha essa separação, correto? Importante lembrar disso daí, nós falamos muito também. E nós também vimos, e vocês apresentaram, sobre as justificativas para ter esse absolutismo. Por quê? O que acontecia? Por que tinha esse absolutismo, né? O que era o ponto? Como que se justificava isso? E ia ter alguns teóricos, algumas pessoas, alguns pensadores, que davam lá as suas ideias, as suas teorias para essa justificativa, para esse absolutismo acontecer. E aí nós temos, ó, esse primeiro aqui, que é o Jacques Bossuet. Ele vai falar do direito divino. Olha só, o bispo e filósofo francês Jacques Bossuet, usando argumentos religiosos, defendia que o poder do rei tinha origem divina e por isso ele deveria prestar contas apenas a Deus. De acordo com o autor, caberia à população, que eram os súditos reais, uma postura de submissão ao rei, já que a desobediência ou a crítica eram consideradas ofensas graves à vontade de Deus. Então, olha só, o que era importante aqui? O Bossuet falava do direito divino, então ele falava que o poder do rei tinha uma origem divina e que esse rei só podia prestar contas para quem? Para Deus. E se vocês súditos fossem lá e fosse contra ele, você se desobedecesse ele, você também estaria desobedecendo quem? A Deus. E pensando, como a gente viu, que era uma sociedade que ela era muito religiosa, você não queria ir contra o divino, você não queria ir contra Deus, né? Você tinha sua religiosidade, então se você estivesse indo contra Deus, contra o rei, você estaria indo contra Deus? Então não vamos desobedecer a Deus, certo? Ao rei, nesse caso. Então, essa teoria do direito divino vinha do Jacques Bossuet. Aí aqui tá falando mais sobre ele. E aí tinha um outro teórico também, né, um filósofo chamado Thomas Hobbes. Ele vai falar da necessidade de um governo absoluto. Então, ele vai falar que era preciso ter. Então, olha o que ele fala. Ele defendeu em sua obra que somente uma autoridade única, inquestionável, seria capaz de manter a paz social e impedir que as pessoas destruíssem umas às outras.
Ele afirmava que o homem é o lobo do homem e que o rei era necessário para manter tudo sob controle e assegurar a sobrevivência da sociedade. A obra mais conhecida dele é o livro Leviatã, que foi publicado em 1651. Nele, o filósofo compara o poder do governante ao de um monstro com tentáculos de grande alcance. De acordo com o autor, o poder absoluto era um monstro necessário. Então, o que Hobbes vai falar? Vai falar assim, olha, para que funcione, né, um Estado funcione, precisa de ter uma autoridade. E essa autoridade, ela tem que ser única, ela não pode ser questionada, ou seja, ela é inquestionável, e é ela que vai ser capaz de manter a paz social, de impedir que umas pessoas, né, vai lá e destruam umas às outras. Então ele vai justificar nesse sentido, né, de se ter ali alguém, uma autoridade, que ela tem que ser única, que ela tem que ser inquestionável, ou seja, ela tem que ser absoluta, certo? Então quem falava isso? Thomas Hobbes. Dei uma lida aqui na atividade também que nós fizemos, né, para vocês lembrarem. E como nós vimos, não vai ser em todos os lugares que aconteceu o absolutismo, mas aqui no livro de vocês traz alguns lugares, igual vocês apresentaram sobre a França, a Espanha, Portugal, né, Inglaterra também. Então vamos começar aqui pelo da França, o caso francês, o absolutismo exemplar. Lembra que eu comentei com vocês, né? Esse absolutismo da França, por ele ser exemplar, ele era como que eu posso falar, um símbolo desse absolutismo. Ele era até mesmo copiado por outros monarcas, né, do período. Então aqui nós temos, ó, foi na dinastia dos Valois que a centralização do poder se consolidou na França. Mas foi, isso mesmo. Mas foi durante a dinastia Bourbon que o poder passou a ser exercido de forma absolutista, tendo em Luís XIV a sua expressão máxima. Ao longo dos mais de 70 anos do seu reinado, Luís XIV soube usufruir das condições favoráveis deixadas por seus antecessores e edificar as bases que possibilitaram a ele se tornar o rei absolutista mais poderoso da Europa. Aí nós vimos, durante seu reinado, ele concentrou em si o poder de decisão, se sobrepondo a seus ministros, assembleias e instituições, ou seja, ele era a pessoa absoluta. Ele não precisava de ninguém para comandar ele, para poder limitar ele, né? Inclusive ele foi conhecido, tornou-se conhecido como Rei Sol, porque afirmava que tudo girava ao seu redor e que a nação dependia da sua força e luz para se manter. É ele que fala aquela frase, Je suis la luz, je suis l'état c'est moi. Ou seja, eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu. Então, é esse Luís XIV que fala isso. Né? Eu sou a lei, eu sou o Estado e o Estado sou eu. Então, se ele é o Estado e o Estado é ele, então ele é absoluto, certo? Esse é o ponto para vocês pensarem. E é essa frase, né, do Estado sou eu, que se tornou o símbolo desse absolutismo francês, que aí entra o que eu expliquei para vocês. A frase indica que o poder estava concentrado na pessoa do rei, que não tinha limites para exercê-lo. Então, reflete a identificação do monarca com o Estado numa perspectiva personalista do poder. Lembra lá das características, né, que nós vimos? Então, isso aqui, quando ele fala o Estado sou eu, ele está se colocando, né, é aquela característica personalista, né, do poder. Aí aqui tem um retrato dele, nós vimos, né, o porquê que ele aparecia assim, com esse cetro, né, com esses tamancos, né, esses saltos aqui, com essa roupa, nós estudamos sobre isso. A religião e a política também, nós falamos sobre isso, então eu não vou frisar aqui, não precisa de preocupar muito com essa parte para a prova, tá? Aí nós temos a construção da imagem do rei. Luís XIV valeu-se das condições históricas do seu tempo, de alianças, de acordos, de festas, danças, monumentos e até de guerras para afirmar-se como rei absolutista. E soube, com poucos, estabelecer estratégias de construção de uma imagem pública que ajudaram a reforçar o seu poder ou a percepção que tinham sobre ele, sobre o poder que exercia. Aparecia ele, né? Em moedas, aparecia ele em estátuas, né, e sempre mostrando como que ele era uma pessoa forte, uma pessoa poderosa, né? Então pensem nisso também, nós vimos sobre isso daí.
Deixa eu ver, nas artes e nas ciências, isso daqui vocês dão uma lidinha, não precisa se preocupar muito não, tá? Aí nós vamos para o caso inglês. Né? No caso inglês, perdão, a gente tem um absolutismo controlado, né? Eu até coloquei aqui, por que controlado? Porque o rei, ele não estava acima da lei. Lá na França estava, o Estado era ele, lembra? No caso inglês, não. No caso do absolutismo inglês, a gente tinha esse controle, porque tinha alguém que estava tentando controlar esse rei, certo? Então, pensem nessa questão aqui, né, do porquê desse absolutismo, tá? Aqui na Inglaterra. Deixa eu ver o que mais, que é importante para vocês estudarem. É isso daqui. A religião e a política. A gente tem, né, se a gente for pensar no caso da Inglaterra, em comparação com outros países europeus durante o período, uma das características que a gente pode dizer que distinguia esse absolutismo monárquico na Inglaterra, para além daquele que eu falei, né, de ter ali um parlamento, de ter algo que vai impedir esse absolutismo de fato inglês, né, do rei, ele fazer tudo o que ele queria, a gente, no caso aqui na época era a rainha, né, Elizabeth, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma completa separação entre Estado e entre a igreja, tá? Só para vocês lembrarem disso. Aí aqui, né, fala sobre isso na página 275. Eu não vou explicar para vocês, porque senão o texto vai ficar longo, tá? Mas é só para vocês lembrarem, né? Outra parte também que é importante vocês lembrarem é isso, né? Uma das características, para além dele ser um absolutismo controlado, é também, né, a separação, ter tido a completa separação entre Estado e Igreja. Isso aqui nós vimos, estudem também essa atividade. Nós temos aqui o absolutismo em Portugal e na Espanha. Em Portugal a gente tem aqui o reinado do João V. Então vamos ver aqui, ó. Portugal foi um dos primeiros países da Europa a centralizar o poder na Idade Moderna. No entanto, o rei português que mais se identificou com o absolutismo foi o Dom João V. Seu governo foi particularmente favorecido pelas riquezas, incluindo ouro, diamantes e tributos que chegavam no Brasil. Era naquela época da colonização, lembra lá? Grande parte do que o Estado português arrecadava era utilizada para a edificação de obras monumentais e a promoção de eventos que, associados à imagem do rei, ajudavam a construir uma representação que enaltecia e reforçava o poder e a grandeza do monarca e de Portugal. Aí a gente tem esse retrato dele, né, do Dom João V de Portugal, e é possível identificar elementos que serviam à representação e propagação do poder real já empregados, por exemplo, por Luís XIV. Lembra que eu comentei com vocês? Não parece um pouco aquela imagem do Luís XIV que nós vimos lá, que nós analisamos em sala? Tá vendo? Então mostra a coroa, o jeito que ele está disposto, ele está até com uma armadura, né? Então é mostrando mesmo essa questão do absolutismo. E nós temos, o magnânimo, ou Rei Sol português. Por que Rei Sol português? Porque o Rei Sol que a gente conhece era o francês, né? Era o absolutismo exemplar, as pessoas, né, usavam ele como exemplo. Aí aqui a gente viu que esse Dom João V, ele construía com ouro que vinha do Brasil, palácios, né, obras monumentais, nós vimos isso. E o que a gente tinha, né, desse absolutismo aqui, de Portugal e da Espanha? Sempre, né, o poder estava concentrado na mão desses monarcas, tanto na Espanha quanto em Portugal. Acontece da mesma forma, né, no quesito de não ter um impedimento ali do rei, ele estava acima da lei, certo? Portugal e Espanha, assim como a França, o monarca estava acima da lei, certo? A concentração de poder ficava na mão desse rei, desses monarcas, tá? Para vocês lembrarem. Não vou ficar presa aqui falando sobre esses absolutismos de Portugal e da Espanha, não. O principal é vocês entenderem isso que eu acabei de falar. Correto? Estudem o teste que nós fizemos, as atividades do em casa, desse módulo aqui, acho que eu não passei eles para vocês, né? Mas estuda lá o teste, para ficar mais fácil também para vocês estudarem. Uma outra coisa que é importante, né, a gente ver, que nós vimos, que isso também vai cair na prova, coloquei lá no CLASEP, módulo 9,
Economia no estado absolutista. Mercantilismo. O que seria esse mercantilismo, né? Nós vimos, olha só, o mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas centradas no comércio e marcadas pela intervenção do Estado absolutista na economia. Então, o mercantilismo, né? O que é a principal característica dele? A intervenção do Estado absolutista na economia, certo? Ó, era o monarca, ou seja, era o rei que definia as regras econômicas, era ele que falava como que ia ser regulamentado, era ele que decretava se ia ter proibição, se ia conceder venda, autorização para o comércio, tanto interno quanto externo. Então, determinava preço, determinava salário, quantidade, características do que seria produzido, né, dentro das manufaturas lá do reino, circulação de moeda, formação da exploração das colônias que tinham adquirido, né, nesse processo de expansão marítima. Então, esse era o ponto, certo? Do mercantilismo, dessa intervenção. Só que, ó, importante pensar, intervir é diferente de ser dono. A intervenção do Estado na economia não significava que o rei era o dono de todas as empresas de comércio, de transporte ou de oficinas manufatureiras. Essas empresas, em sua maioria, pertenciam aos burgueses e os reis cobravam taxas para autorizar seu funcionamento e recebiam impostos, ficando com parte dos lucros, certo? Então, pensa aí nisso. Deixa eu ver aqui, o que mais que é importante? Nós temos aqui, né, princípios desse mercantilismo. Quais são os princípios? O principal, eu falei para vocês, intervenção do Estado, né, ou seja, do rei, na economia, nós já falamos. Outro princípio que nós temos, comércio. Por que o comércio? Porque ele era considerado a principal atividade econômica dentro de um Estado, né? Porque era o comércio que era capaz de fazer gerar a riqueza dentro, né, de um Estado, dentro de um... Não era país, mas é para vocês entenderem. Dentro de um país absolutista, dentro de um reino absolutista, correto? Outra coisa que é característica desse mercantilismo, o metalismo. O que era o metalismo? Era você, quanto mais ouro e prata, né, um estado tivesse, melhor ele teria, né, seria para as suas trocas comerciais. Então, ó, a principal medida de riqueza de um país era a posse de ouro e prata. Por isso que a gente viu que Portugal, Espanha, saiu para suas colônias, né, ia para as colônias e extraía tanto que dava desses metais, por causa disso, metalismo, certo? Balança comercial favorável, nós também falamos isso, incentiva as exportações para obter mais recursos, aqui tem, né, a balancinha, e o desestímulo à importação. As vendas ao exterior deveriam superar as compras, apresentando-se assim como uma boa forma de obter mais recursos. Protecionismo, né, que é cobrar taxa para os produtos estrangeiros, colonialismo, que é aquilo desses países eles terem as suas colônias, né, para fornecer metais preciosos, matéria-primas, né, produtos para serem revendidos na Europa e etc. E a gente tem aqui o manufaturismo inglês, né, que fez com que, como a Inglaterra não tinha tanta colônia igual, por exemplo, Portugal e Espanha, eles começaram a estimular a produção manufatureira, né, principalmente tecidos ali, para eles exportarem, venderem para outros lugares. Então, pensar aqui, né, quais são os princípios, né, as principais características desse mercantilismo. Intervenção do Estado em economia, comércio, metalismo, balanço comercial favorável, protecionismo, colonialismo, manufaturismo inglês, certo? Isso daqui é o principal para vocês lembrarem aí. Aí a gente tem o mercantilismo na prática e vai estar falando aqui de alguns lugares da Espanha, de Portugal, que nós vimos, né? Sobre a questão dos impostos que eram cobrados aqui, da extração do ouro que era enviado, no caso, né, para Portugal, porque o Brasil era colônia na época. Nós temos aqui, que eu comentei com vocês, né, sobre a França e sobre a Inglaterra, como que foi, né, de fato, esse mercantilismo nesses lugares, né, França e Inglaterra. No caso aqui de Portugal, né, o que é importante para a gente pensar? A exploração, né, de metais preciosos, o controle do comércio nas colônias, fortalecia a economia de Portugal, né? Então, pensando nesse mercantilismo que era praticado lá em Portugal,
né? A exploração dos metais preciosos, o controle do comércio nas colônias, né? Principalmente aqui onde era o Brasil, que era a colônia, né? O Brasil fortalecia a economia de Portugal, certo? Por isso que eles colocavam, né, inúmeros número controle dentro da nossa colônia, né? Aqui no Brasil, impostos, né? O que podia, o que não podia, como que tinha que fazer essa extração, essa exportação de ouro, né? Mandar esse ouro para Portugal. Então, pensa nisso. Que mais? No caso da Inglaterra, lembra que eu comentei com vocês, né, sobre a Inglaterra? A Inglaterra não tinha colônia. E as minas que eles tinham pouco ouro, pouca prata. E, eventualmente, até as que tinha já ia ficar escassa. E o que eles fazem? Eles começam a bolar a ideia de que, né, isso na figura aí, da Elizabeth I, começa a estabelecer algumas questões protecionistas dentro, né, da Inglaterra, mas o principal, eles precisavam de dinheiro. E, né, precisava aí de ouro, precisava de prata. Quem que estava saindo, né, das suas colônias com navios repletos, né, de prata na época, né, nesse começo aqui que a gente estudou? A Espanha. E aí, o que a Elizabeth fez? Ela contratou os corsários. Os corsários, eu falei para vocês, eles eram como se fossem uns piratas, só que eles não eram pirata de fato, porque eles eram contratados. E aí eram contratados a partir daquela carta de corso, né? Por isso, corsários. E quem contratou? A rainha Elizabeth, né? A Elizabeth I. Então, esses corsários, eles iam lá, atacavam os navios espanhóis que estavam, né, cheios de metais preciosos, e enviava, né, levava isso para a Inglaterra, para aumentar a riqueza da Inglaterra. Então, o mercantilismo da Inglaterra também era dessa forma. Isso está comentando aqui nesse quadradinho da página 199, tá? Dei uma lidinha nas atividades que nós fizemos aqui desse módulo, como eu falei para vocês, para ficar mais fácil, ler o teste que nós também fizemos, tá bom? Para vocês lembrarem, revisarem mais ainda. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês, né, pelo menos um pouquinho, para poder estar estudando aí para a avaliação de vocês, certo? E é isso, meninos. Eu espero que vocês tirem notas boas. Espero não, eu quero que vocês tirem notas boas, tá bom? Porque senão eu vou ficar muito chateada. Porque, olha, domingo eu tô aqui gravando vídeo pra vocês. Olha só que coisa, né? Então, tchau, tchau. Até mais. Boa prova, boa avaliação pra vocês.